30 de novembro de 2016, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Naquela noite, Kátia Goulart saía de casa para um aniversário junto com sua filha. Andrei Goulart, o caçula da família, ficaria junto com o tio, irmão de Kátia. Tudo parecia normal, tudo parecia seguro, tudo parecia estar em paz. Na volta da festa, Kátia ainda não sabia, mas aquela seria a última vez que daria boa noite para seu filho. Algum tempo depois, o irmão de Kátia entra em seu quarto avisando que Andrei estava morto. Teria ele tirado a própria vida usando a arma do tio, que era policial militar. Dias e meses passaram e Kátia percebeu que algo estava errado. Andrei, seu pequeno filho de 11 anos, não findaria seu destino daquela maneira. Kátia descobriria mais tarde que seu filho era, na verdade, vítima de um homicídio familiar. Confira agora essa entrevista em 2 partes que fiz com Kátia, onde ela conta sua saga por justiça que parece nunca terminar. Não precisa... Kátia, eu gostaria muito da gente não estar fazendo essa entrevista. Eu gostaria que o Andrei se tornasse um perito e eu o entrevistasse sobre alguma coisa do trabalho dele, mas infelizmente tudo aconteceu e felizmente ele teve a mãe que teve, que foi você, que permitiu que a história dele não fosse contada da maneira errada. Antes da gente entrar nesse prólogo que a gente teve no começo, que a gente estava conversando antes de começar a gravar, eu queria visitar com você um tempo mais feliz, um tempo antes de tudo. Um tempo que o Andrei estava por aí correndo com você. Eu queria que você me contasse quem é o Andrei Goulart? Quem foi ou quem será para sempre o seu filho? Bom, o Andrei Goulart, né, é meu filho caçula de 3 irmãos. Tem o Anderson, a Andressa e o Andrei, o caçula. Era uma criança alegre, uma criança feliz, de bem com a vida. Ele não mudava do comportamento de qualquer outra criança, adolescente de 12 anos, né? Ele gostava de brincar. Eu havia me mudado para onde eu moro agora há pouco tempo, então é um condomínio de área fechada, tem quadra poliesportiva, tem piscina, tem bastante atividade para ele. Ele estava encantado morando aqui. Ele gostava muito de cozinhar, ele sabia fazer bolo, sabia fazer comida, janta. Ele gostava muito de fazer massa com molho branco, era a especialidade dele. Ele falava, vou fazer massa com molho branco. Era gremista, era super gremista, levava ele a jogos. E além de todos esses encantamentos de uma criança, ele era meu filho. Ele é meu filho. Ai. É deixar de ser... O verbo ser conjugado no passado, acho que para uma mãe, para um pai, eu acho que esse verbo não entra nunca no passado. Ele não se encaixa, porque eu não deixei de ser mãe dele. E ele não deixou de ser meu filho. Nós deixamos de conviver fisicamente. Mas a gente convive juntos, eu sinto ele comigo, eu tenho aqui a camiseta dele, tem pertences dele aqui na minha casa, e ele tá dentro do meu coração, e aí não vai sair nunca, né? Então, o Andrei, isso tudo que eu faço, eu não me sinto uma guerreira, não me sinto uma heroína. O guerreiro dessa história, eu digo sempre, é o Andrei. A vítima maior foi o Andrei, né? Ele perdeu a vida de uma maneira... E não tem, acho que eu não consigo nem dar um nome para isso que meu irmão fez com o Andrei. E eu venho nessa luta, né? Faz 6 anos, 4 meses, amanhã, dia 30 agora, completa mais um mês. É engraçado, a gente não comemora, a gente comemora os meses de Não, vida, os anos, os né? anos de vida. E essas datas que a gente comemora de falecimento é muito dolorido, porque é uma comemoração invertida, né? É um dia que eu relembro tudo que aconteceu naquele último dia 30 de novembro de 2016. Desculpa, Você não tem que pedir desculpa de nada, Kátia, imagina. Eu que te agradeço de você se permitir se abrir aqui. Eu acho que você contando a história do seu filho, você ajuda que outros Andreis não existam, ou que outros Andreis que quase foram calados, a família consiga pegar de exemplo e contar a verdade sobre ele. Então, sinta-se eu que completamente à agradeço. vontade. Eu que agradeço e realmente, assim, ó,
outros Andrés não sejam calados. Eu fui por desse período todo dessa luta, por várias vezes eu me senti tentaram me intimidar para que eu não continuasse nessa luta, nessa batalha, para que meu irmão não fosse condenado. E eu disse para um delegado, falou para mim bem lá no início, lá em 2017. O André faleceu no final de novembro de 2016. Em 2017 eu comecei essa batalha. E aí ele disse: "Ah, eu acho melhor tu nem continuar isso, porque daqui a pouco tu vai ser acusada de ter matado o teu filho." Eu falei: "Não mesmo. Eu não matei meu filho. A minha filha estava do meu lado, no meu quarto. O Andrei estava no outro quarto com meu irmão. O Andrei foi que morreu. Então quem sobrou? Meu irmão. Foi meu irmão que matou o Andrei. E eu vou lutar, porque o que eu tinha de perder eu já perdi, que era o meu filho. Então eu vou lutar até o último suspiro da minha vida. E se eu não morrer nesse caminho, tem pessoas encarregadas para seguir adiante." Então, é muito difícil porque tu luta com órgãos, com pessoas que poderiam me ajudar. Eu não queria que elas chegassem, concordassem comigo e dessem razão para mim, não. Então, realmente, teu filho foi assassinado, não. Que pelo menos não impedisse que eu tentasse provar a verdade, né? Por exemplo, as próprias perícias ali do IGP, né? Tem um outro senhor, o seu Joel, que fez as perícias para nós, né? E ele contestou todas as perícias do IGP. Então, os meus depoimentos, teve um que eu comecei o depoimento às 9 da manhã, terminei às 2 da tarde. Em um determinado momento, eu não sei bem se acho que é escrivã, acho que é quem interroga lá, né? É o escrivão com o Ela deu 30 investigador. segundos. Eram duas. Uma eu sei que era do DECA, acho que era do menor, lá do adolescente, e a outra que digitava. E aí, uma hora ela fez uma pergunta e olhou bem assim para mim: "Tu presta bem atenção no que tu vai me responder, porque senão pode ser usado contra ti o que tu me responder." Mas num tom super agressivo, como se eu tivesse sendo a acusada, sabe? E aí eu disse para ela: "Não pode me perguntar o que tu quiser. Não existe pessoa que mais queira a solução desse caso que sou eu, que sou a mãe do André. Então pode ficar bem à vontade de me perguntar." Então, assim, ó, isso foi alguma das coisas que eu passei. O que Mas que eu ela digo, te a gente não. perguntou? O que que ela te perguntou Ela naquela? ela me perguntou se o Andrei gostava do Luciano, que é o rapaz que na época nós estávamos namorando. Então, para ela, aquilo ali talvez tivesse uma importância no processo. E aí eu disse para ela: "Não, ele gostava." Tanto é que em um determinado momento ele perguntou assim: "Ô mãe, o Luciano é trilegal." Então não tinha desentendimento entre eles. E outras coisas, assim, que eu fiz o meu depoimento. E aí, quando eu fui ler, estava tudo errado, as datas, o horário, sabe? E aí, conforme eu corrigia, ela dizia: "Não, tu disse isso." Eu falei: "Não, eu não disse. Se tu entendeu isso, tudo bem, mas eu não foi isso que eu disse." Horários, eu cheguei em casa às 23h20, mais ou menos, né, da noite que o André foi assassinado. E lá eles botaram, na hora que eu prestei meu depoimento, ela botou: que a mãe chegou em casa, declara ter chegado em casa à meia-noite e 40. Eu falei: "Não." Uma hora não faz diferença. Faz sim. Cara, Então, assim, e claro, depois ela corrigiu, né? É o advogado, que é o doutor Marcos Barros, que está no processo. Ele estava comigo, ele disse: "Não, vamos corrigir e tal." Daí ficou tudo corrigido, ficou tudo certo. Mas, assim, se eu não me atento à lei, o Marcos, claro, ele é o advogado, mas detalhes assim, sou eu que estava junto, né, que saberia. Eles queriam fazer com que meu depoimento fosse totalmente inverso do que eu disse, sabe? E aí, que eu declarei que o André e o pai dele não tinham um bom relacionamento. Eu não disse, não, em nenhum momento eu disse isso. Eu disse que o André e o pai dele, eles não conviviam juntos, porque o André morava comigo. Mas não que eles não tivessem um bom relacionamento. Então, eles estavam distorcendo desde ali, desde o início, quando eu prestei meu primeiro depoimento, as coisas, eu vi que a luta ia ser grande, que não ia ser sim. uma coisa fácil. Como eu iniciei conversando contigo, quando eu procurei, quando teve o acesso de conversar com a doutora Luciana Calegari, ali eu tive uma esperança muito grande. Quando ela olhou para mim, nós estávamos lá no Ministério Público, e ela olhou para mim e disse assim, conversamos com ela e tal, e ela disse: "Kátia, eu li acho que é depoimento, o processo, né? E eu não acredito que teu filho tenha cometido suicídio. Eu tenho um filho de 10 anos na época, e eu não acredito que teu filho tenha cometido suicídio. Nós vamos lutar e vamos provar que não foi teu filho." Aquilo ali me deu uma luz, uma esperança, sabe? Eu me agarrei com aquilo ali, eu pensei: alguém que tem entendimento, alguém da lei, da justiça, está do meu lado.
né? E aí foi uma batalha muito grande de provar as coisas. E aí, nesse tempo todo, foram muitos nãos que a gente levou, muitos. E aí teve um determinado momento que eu fui numa delegacia, porque eu não conhecia nada disso, né? Eu não vivia esse mundo. Eu sou filha de meu pai era brigadiano, meus pais são falecidos. Meu pai era brigadiano, o meu irmão, o envolvido, né, o assassino do Andrei, ele é um tenente da Brigada Militar da Reserva, né? Hoje em dia ele reside no Rio de Janeiro, mas ele é gaúcho, aqui de Porto Alegre. Tem um outro irmão brigadiano, eu morava numa área que antigamente era só brigadianos, então eu conheço muito, mas eu nunca vivi na parte do crime, então eu não sabia nada disso, eu nunca tive entendimento, nem tinha curiosidade para saber isso. E aí eu comecei a descobrir, a aprender, eu tive que aprender as coisas, sabe, na dor, no meu sofrimento, mas eu pensava assim, a dor maior foi o Andrei que teve, que foi a vida tirada pelo meu irmão. Então, por mais que eu sou a mãe do Andrei, e esse cargo, esse título de mãe, me fortalece. Quando eu quero, assim, eu não digo desistir, mas dar uma enfraquecida, eu lembro disso. Eu lembro que o Andrei. Desculpa. Não, não peça desculpa, por favor. De maneira nenhuma. Estranho seria se você não se emocionasse. Deixa eu te perguntar uma coisa. Já que você entrou por esse caminho, eu ia entrar mais para frente, mas eu já vou só para a gente já entender esse ponto. Por que que a Polícia Civil foi tão contra a investigação correta? Porque geralmente Polícia Militar e Polícia Civil não são coleguinhas, não são amiguinhos. É muito difícil o Polícia Civil defender policial militar. Mas por que que existiu tanto, tanto Da impedimento? proteção. Porque, o que que aconteceu? Eu também não consigo ter esse entendimento preciso do que aconteceu, mas que existiu, existiu. Porque eu acho que tu até pode depois ter acesso à parte do processo ali que fala das perícias, né? Sim. Depois tu entra em contato com o Dr. Marcos, que ele te passa essas partes aí que eu não entendo, não sei passar. Mas assim, a primeira coisa, quando a Brigada Militar chegou aqui em casa, meu irmão apresentou a carteira funcional dele, se identificou como um tenente da reserva. Aí a perícia chegou logo em seguida. As fotos da perícia, em nenhuma das fotos aparece as mãos do André. E a perícia não é conclusiva para nada. A, a, a cena que a Andressa, que é a minha filha, e o meu irmão vimos e declaramos em depoimento, não condiz com as fotos que o GP apresenta no processo. Então, foram várias falhas. Então, essa parte eu não consigo te explicar bem direito, porque tem palavras ali que eu não domino bem. E aí o advogado, eu acho que consegue te passar melhor. Tá. Era mais para Mas o entender meu assim, por que voto, essa proteção ou por que essa ausência de desejo de elucidação do caso? eu Porque acredito que pelo fato dele ter se identificado como um tenente da reserva e ele já ter. E o meu irmão trabalhava na parte de inteligência da Brigada Militar. Ele nunca usou farda, ele andava sempre paisano, né? Trabalhava naquelas investigações secretas da Brigada, e investigações grandes, não é? Porque a Brigada tem. Não entendo muito bem, mas sei que sim. ele investigava coisas grandes, não era coisas pequenas. Então, não sei se tem alguma coisa por trás disso, que no momento ele foi beneficiado por isso, mas que existiu um benefício, com certeza existiu, porque não tem como um crime daquele jeito. Por exemplo, eu não sei, eu sou uma auxiliar de enfermagem, eu consigo identificar coisas da minha área, do meu trabalho, da minha profissão, tu na tua, o padeiro na Sim, dele, sim. cada um na sua profissão. Então, como é que policial, que os policiais, tanto os militares quanto os policiais civis que entraram aqui, viram o corpo do Andrei, não identificaram aquele rasgo na cabeça do Andrei como sendo um tiro? Porque o meu irmão gritava todo o tempo, enquanto o pessoal da polícia não chegava, quando ele me chamou no quarto, ele gritava, aconteceu uma tragédia, tem um... Eu não sei o que aconteceu com o Andrei que estava com um rasgo na cabeça. Ele, como um policial militar aposentado, então ele trabalhou desde os 19 anos até 50 e pouco, sei lá que idade ele tinha quando se aposentou, ele não reconheceu o estupim da pistola dele O como barulho. um tiro. Com o barulho de um tiro da pistola. Ele identificou como um tiro, como um barulho de uma bateria de celular estourando. Nesses anos todos, até hoje, eu nunca ouvi alguém dizer, Kátia, eu ouvi um barulho de bateria de celular estourando. Que A seja gente, parecido ou diferente. a gente vai Eu entrar no fui. crime, a gente vai entrar no crime
Aí eu vou querer entender exatamente o que a Tá, perícia fez, não tá. fez. Mas só para a gente entender um pouquinho mais os personagens, você falou do Andrei, eu queria terminar o Andrei. O Andrei, ele era um menino, ele tinha... Porque como foi tratado como suicídio, eu acredito que a polícia tenha feito algumas... Eu acho, para mim é inacreditável que o menino que foi morto foi dado como suicídio. Isso é inacreditável, porque eu acho que ainda mais já em 2016. Ele era um menino mais tímido, tinha algum problema de depressão, alguma coisa assim, não? Não, não, o André era uma criança bem alegre, bem faceira, bem falante, assim. Ele tinha até uma maturidade além da idade dele, mas ele era uma criança normal, gostava de jogar futebol, ele não era depressivo. Nós moramos. Ele estava organizando uma festa de final de ano, porque ele faleceu em novembro, né, dia 30 de novembro, e ele estava organizando com as crianças aqui do condomínio uma festinha de final de ano. E tem o meu outro irmão, que é padrinho dele, que também gostava de passar as férias lá. Ele estava dizendo, mãe, eu quero passar as férias na casa do padrinho Nenê. Então, ele estava planejando as coisas dele, né? Então, ele não tinha perfil, ele não tinha comportamento, ele não vinha numa. Ele estava mal na escola? Tava. Mas Ah, ele sabe mas que se isso aí não era toda motivo. criança que vai mal na escola, Vai se matar, não vai existir podem criança ter no outros mundo. motivos, mas ninguém, Exato, ninguém que vai se matar programa uma festa de fim de ano. exato. Ele estava programando viagens de final de ano, que ele já ia entrar de férias, sabe? E aí ele estava programando férias, foi na casa desse outro meu irmão, também era padrinho dele, que ele adorava passar as férias lá. Então, ele não tinha. Tanto é que o Andrei faleceu na madrugada do 29 para 30. Na noite do 28 para 29, nós estávamos aqui em casa, tinha jogo, nós estávamos jantando, e ele fez a janta. Ele fez uma massa com guisado ali, com molho branco, ele gostava. Então, ele não tinha perfil. Sim, Tanto é não. na noite em que ele foi para a escola no dia 29 de manhã, quando ele chegou da escola, tinha acontecido a tragédia da Chapecoense, né? E É verdade. aí ele disse assim, eu não tava, eu chegou da escola, tava só eu e ele, nós não tava tomando chimarrão. Ele disse, mãe, tu não vai ler teu jornal? Porque eu gosto de ler jornal e tal. Eu falei, não, filho, hoje está muito triste o dia porque aconteceu a tragédia da Chapecoense e tal. E eu disse, filho, quando uma mãe sofre, todas as mães sofrem juntos. Eu não imaginei que em menos de 24 horas eu ia estar sofrendo, aquelas mães sofrendo. E quando eu falei isso para ele, é que eu disse, ah, filho, quando uma mãe sofre, todas as mães sofrem juntos. E aí ele disse assim, que triste, né, mãe, para essas mães perder os filhos dessa maneira. Então, eu quero dizer com essa frase, o tipo de criança que era o Andrei. Ele tinha uma visão diferente para as Uhum. coisas, sabe? E ele não era uma criança depressiva, ele brincava com os amigos, e claro, ele era uma criança que teimava, às vezes eu brigava com ele, Andrei vai tomar banho, Andrei vai escovar os dentes, aquelas coisas Gente, de mas filho normal, nada que 12, pode. 12 anos é a idade que a criança, ela, inclusive, ela tem a necessidade de confrontamento. Exato, mas nunca foi uma criança problemática, nunca foi um filho revoltado, que, né, eu sempre tive um bom relacionamento com ele com os irmãos, ele com a família, ele com o pai dele, então nunca teve problema com o Andrei, assim. O Andrei não era uma criança problemática, ele era uma criança referência, tu queria falar de uma criança, onde ele chegava, ele trazia alegria, sabe, ele era falante, ele não tinha problema de se comunicar, se ele não... o pessoal aqui do condomínio dizia assim, mãe, eu passo pelo porteiro, eu dou oi para ele. Mãe, hoje eu ajudei uma senhora a carregar a sacola. Então, ele era nesse sentido assim que eu digo que ele era uma criança diferente, sabe? O mais especial de tudo que é o meu filho, né? Sim. Ele não Ah, tinha nenhum perfil. com o pai, ele tinha uma boa relação, você falou já. Isso daí não. Tinha. É a maneira deles criar uma relação padrão, que pai se vê a cada tanto tempo. Não era, mas eles tinham uma ótima relação. Eu tenho certeza absoluta do amor que o Andrei tinha pelo pai dele e do amor que o pai dele tinha por ele. Tá. E Né? tem, Sei né? que foi Porque esse, questionado. esse, esse é o amor que não morre. Exato, O amor exato. não morre. Tem Pai e mãe gente que que quer amam como não morre. amar uma pessoa, como É. amar determinada coisa. Então, o Andrei não era uma criança frustrada ou por ir mal na escola, ele estava mal na escola, estava. Mas ele
Se ele Gente, rodasse, tudo bem, não, ele sabe, porque os outros irmãos dele também já tinham sido reprovados, então ele tinha uma experiência de saber como seria. Então não era isso, não ele não seria tinha isso que esse medo. guia ele ao suicídio. Sim, ele não se mat... ele sabia que não seria um terror para você como mãe, Não, que a vida seria teria. significativo, alguma coisa ali, sei lá, de repente uns dias sem celular, coisa assim, Sim, mas ele ia viajar, ia seguir né, as sim. coisas dele, normal. O seu irmão, o Jefferson? Quem é o Jefferson? Como era a relação de vocês? Eh, como ele era como seu irmão? Como ele era como tio dos seus filhos? Tá, o Jefferson, nós somos 5 irmãos, né? É o mais velho, o Jefferson, eu. Não, é o Jefferson, parei, errei. É o mais velho, o Jefferson, um outro irmão, o Regis, eu e o caçula, né? O Everton. Nós 5 sempre tivemos um ótimo relacionamento, nós somos uma. Né, nós tivemos pais, mães, moramos juntos e tal. E aí, nós sempre tivemos um bom relacionamento. Ele com meus filhos, ele era padrinho dos meus 3 filhos. E ele sempre foi aquele irmão que se destacava na família, se destacava no quartel, Ele era padrinho né? do Andrei? Era padrinho do Andrei. Do Era pra, Andrei e do... mas então era para casa do Jefferson que ele queria passar férias? Não, não, na casa do meu outro irmão, Ah, tá, que é outro porque padrinho. é outro padrinho. Mas quantos padrinhos Tá? tem? Padrinho não é um Eram só? dois. Não, aqui não se usa mais. Né? Ah, é? Não é ah, é? É que eu estava acostumado com um padrinho e uma madrinha. Ah, tem Não, mais. Ah, eu gostei do Sul, então, que a gente pode ter mais padrinhos. aqui tem mais, aqui tem mais. Aqui tem uns mais padrinhos aí, tem 3, 4 padrinhos. Ah, Então, que legal. É bom saber. uhum. É... E Então aí, ele era claro, então, padrinho do Andrei. o padrinho do Andrei. Tanto é que na noite que aconteceu, o Andrei não quis ir no aniversário de um familiar amigo nosso, porque ele queria fazer chimarrão para esperar o padrinho. O Andrei, como eu te falei, o Andrei era acolhedor, ele adorava que chegava alguém aqui em casa, ele ia fazer um chimarrão, ele fazia um chimarrão, fazia uma comida, sabe? Então, ele era acolhedor, então ele quis fazer isso com meu irmão. O Andrei gostava do Jefferson. Em momento nenhum Gostava. ele tinha qualquer receio, nada. Não, não, não. Por isso que eu tenho certeza absoluta, o que aconteceu foi naquele período que eu estive ausente, aquelas horas que eu saí de casa. E, Porque o- até então não tinha e o saído de casa. Jefferson nunca teve problema com nenhum outro menino durante a vida? Alguma coisa assim que você tenha ouvido falar? Depois, depois do fato acontecido, né, a gente foi para a imprensa nos procurou, sim, depois que começou a ser divulgado o caso, nós recebemos denúncia de outras pessoas, e depois estão no processo ali, né. Mas até Então, então a gente achava até que, é que assim, ó, quando acontece alguma coisa, é aquilo, tu começa a ver as coisas com outros olhos. Se eu não te falo de determinado item, tu passa despercebido. Aí, quando te falo alguma coisa, tu começa a observar e ver, realmente, esse comportamento. E aí, depois, a gente começou a observar, relembrar as coisas de passado e vimos que... E aí, aquilo ali já era sinal, talvez, e nós não tivéssemos nos dado conta na época, né? Até porque a gente era mais jovem, mais adolescente, né? sim. Com seus outros Mas filhos, com o seu outro filho, depois que aconteceu com o Andrei, você tem um filho mais velho, é isso? tem 2, tem Um um menino e uma rapaz que tem menina. isso. Então, o Ele menino, tem se vamos dizer que o perfil dele seja com meninos, o seu filho mais velho, ele, depois do que aconteceu com o irmão dele, ele fala: Eu lembro que o meu tio fez uma coisa, hoje eu vejo de outros olhos. assim, nós chamamos, né? Eu chamei meus 2 filhos, né? E só para abrir um parênteses ali, o fato do meu irmão é com meninas e meninos, porque Ah, tem depois os dois? aham, É criança mesmo. é criança. Tanto é que tem 2 vítimas dele, que são uma é menina e outra é menino. Aí eu chamei meus filhos, né? Perguntamos, eles negaram, não, mas nunca aconteceu nada. O padrinho sempre foi muito respeitoso com a gente. Eu tenho mais sobrinhos, né? Que pelos meus outros irmãos, nós chamamos eles todos, perguntamos, nenhum deles disseram, não, com a gente ele nunca fez nada. Talvez porque ele não tivesse tido oportunidade, porque, não sei, talvez não tenha dado uma circunstância, ou sabe-se lá o que aconteceu, mas os outros sobrinhos negaram, falaram que não, e meus 2 filhos também. Ele tinha E eu bebido, o acredito que tem... Jefferson? O Jefferson Oi? tinha bebido, usado droga, alguma coisa Não, naquele dia? não, ele não bebia, não usava droga, não Então usa. foi no não tem nem como jogar a culpa Não, na não. química.
mesmo ciente do que Você, estava você não enterrou só um filho, que já seria uma dor incrível. Você enterra também um irmão, eu imagino. Que era uma pessoa. E aí, esse eu tenho prazer de enterrar. Esse eu teria um Não, prazer de eu enterrar. imagino que tenha, ao mesmo tempo que deve ter sido Tá, eu te entendo. Como é perder um Ele, irmão que você estava bem, ele estava indo dormir na sua casa? Como foi dentro da família? Existiu um racha entre vocês, os 5 irmãos? Como foi ele com essa desestruturou toda uma hecatombe? família, né? Sim, ele desestruturou toda uma família. Nossa família é bem unida, assim, né? Sempre fomos. Então, na verdade, o que aconteceu? Meu irmão desestruturou toda uma família, porque ele acabou com o nosso passado, do meu passado, e onde tem história que eu vou contar que ele estava presente, eu não conto, eu nego, eu não falo. O presente é isso, né, que a gente vive, e o futuro a gente não sabe nem o que vai acontecer. Então, meus irmãos, eu e os outros 3, nós continuamos unidos, mas aí a gente se fortaleceu na nossa união, mas infelizmente é dentro de uma tristeza, né? Nós sempre fomos unidos numa alegria, e hoje em dia nós temos que nos fortalecer, nos unir dentro de uma tristeza. E meus tios, minhas tias, meus primos, eles também, então, a gente está muito junto, a família, eu recebo apoio de toda a família, carinho, mas é uma sensação diferente, é um conforto muito bom que eu recebo deles, mas o meu irmão desestruturou tudo, então ele não, exatamente como tu disse, ele acabou com a vida do André, ele acabou com a vida de tios, de tias, de primos, de padrinhos, de pessoas da família que gostavam muito dele, né, que com certeza tem uma visão diferente dele hoje. Ele realmente conseguiu fazer uma tragédia em toda a família. O Jefferson não confessa, né? Ele nega tudo. Não, ele nega. Ele Alguém nega. da família acredita nele? Porque isso Não. tem casos, eu acabei de esquecer o nome, é um caso bem triste em São Paulo, que quem mata a menina é o cunhado dela e a irmã dessa menina morta nega e fica do lado do marido que nega. Então, assim, a mãe não enterrou uma filha, ela enterra uma filha e a outra, porque a outra se afasta. Então, pelo menos a família Sim. toda, a sua família continuou Sim, não, a com família toda você. tá junto com a gente, tá contra ele. Tanto Tá. é que ele não mantém contato com as pessoas da família, né? E aí eu digo uma coisa bem clara, assim, Beto. Eu não quero que ninguém fique do meu lado por pena, Não, não. Eu quero que as por pessoas justiça. estejam do meu lado porque estão acreditando naquilo. Que nem eu digo, as pessoas não estão do meu lado para me acolher, só para me acolher. Eles estão do lado da verdade. Né? E ele nega, e aí a família dele, que também pensa como ele, né? Então, estão do lado dele. Ele tem Mas mulher, tem filhos? tem esposa, tem 4 filhas, tem uma neta, e moram no Rio de Janeiro. Aí você se afastou de toda essa parte também, não tem como. Sim, nem quero saber deles. E Nem nenhum quero deles te nem. procurou para pedir Inclusive, desculpa. inclusive, hoje em dia nós temos acho que a medida cautelar que fala, Ah, né? aquela que não pode chegar perto, é isso? É, nós temos, na última audiência que teve em dezembro, nós somos acho que é beneficiado que fala essa palavra, Sim. né? Com essa lei aí, com essa medida, que ele não pode entrar em contato com a gente. Tá, nem a, E ele nem nem a, dele ele tem. não entrou antes, né? Não vai entrar agora. Sim. Ah, como, como foi tudo? O que aconteceu naquele 30 de 29 para 30 de novembro? Como que estava antes? Por que o Joverso, desculpa, o nome é Joverso, né? É que eu não, é Joverson. Por que o Joverson vai para sua casa? O que acontece? Jefferson. Jefferson, desculpa. O que Isso. aconteceu? Como é que Tá, estavam vocês? Por que ele vai? Você já me tá. contou agora que a Chapecoense tinha caído, é verdade, no dia anterior praticamente. O E ele que vai para aí. acontece? Tá, eu moro num apartamento aqui em Porto Alegre, moro eu e meus 3 filhos. Tem o Anderson, a Andressa e o Andrei, que era o caçula. O apartamento é pequeno, e aí no quarto dormia eu e a Andressa, e no outro quarto o Anderson e o Andrei, que era um triliche. Aí meu irmão, ele é um tenente da brigada, né, da reserva, ele recebeu um convite para trabalhar no Ministério Público, aqui de Porto Alegre. Aí ele entrou em contato comigo, perguntou, Katia, eu posso ficar na tua casa um período só uns dias de novembro, porque dezembro, entre recesso, eu volto para o Rio de Janeiro, que a residência dele é lá,
E aí, depois, em janeiro, quando eu voltar para cá, eu vou alugar um apartamento, vou ficar aí e tal. Eu disse, não, o apartamento é pequeno, realmente, né? São só 2 dormitórios, mas a gente se ajeita aqui, a gente é irmão. Eu tinha um ótimo relacionamento com ele. Não tinha o porquê. Muitas pessoas criticam, tu bota um estranho para dentro de casa, ele não é estranho. Ele Teu era meu irmão, irmão. padrinho E dos seus quem, filhos. quem vem de família pobre sabe que é isso, dorme 3, 4 na mesma peça, no mesmo quarto. Não existe um quarto para cada hóspede que tu vai receber. E nós não tínhamos problema nenhum até então. Né? Então, nós ficávamos no mesmo quarto, no mesmo apartamento. Ele veio para cá, o Andrei foi super receptivo com ele, meus outros filhos e tal. E aí eu disse, bom, então vamos fazer o seguinte, tu e os guris, né, que é o Andrei e o Anderson, dormem no outro quarto e eu e o André ficamos para cá, no outro quarto, para ficar mais à vontade para eles, né? Tranquilo, tudo. E aí ele ficou, na sequência, se não deu 20 dias, porque ele veio, ficou alguns dias no início de novembro, voltou para o Rio de Janeiro, depois retornou, acho que 11 de novembro, para cá, para fazer os exames admissionais e tal. E aí o André acabou falecendo, né, E na nesse madrugada do dia. período que ele ficou no começo, nada aconteceu. Não, eu tenho certeza absoluta que não aconteceu, porque o Andrei era uma criança falante, ele não tinha problema, ele me contaria, tanto é que eu acredito fielmente assim, que ele matou o Andrei Para ele porque não sabia que no contar. outro dia ele ia me contar. Porque o E, Andrei ia me contar. e ele não via o Andrei há quanto tempo? Ah, fazia bastante tempo, porque nas férias, quando o Andrei tirava férias, né, que o meu outro irmão, que é padrinho do Andrei, morava no Rio de Janeiro, moravam os dois no Rio de Janeiro, o Jefferson, e eu vou chamar de Nenê para O não Nenê. misturar, que é o apelido Tá. da família, é o Nenê, que é o caçula da família, né? Que é o meu irmão caçula. O Jefferson e o Nenê moravam no Rio de Janeiro, mas o Andrei e meus outros 2 filhos iam para casa do Nenê, passar as férias lá. Porque o Jefferson era padrinho, tinha um bom vínculo, mas eles não se sentiam à vontade, e até lá ele tinha bastante filhas, então o Andrei e os outros irmãos ele queriam ir para casa do Nenê. E aí, mas ele não tinha problema com o Jefferson. Não, Tá? é Aí, mais afinidade. a Ele não vai para uma casa com proximidade, 4 exatamente. meninas, tem mais gente. É. E aí, com o Everton sempre foi assim, ele era, o Everton também é padrinho deles. Que é o E o neném. Everton que é o Nenê. O Nenê sempre foi um padrinho mesmo, porque ele ligava, puxava a orelha dele, se eles estavam mal no colégio, aí compensação, quando eles estavam bem, ele ligava, dava parabéns, a gente fazia comemoração virtual, então o Everton, o Nenê sempre fez muito parte da nossa família. Aí, quando o Jefferson disse, Kátia, eu posso ficar aí e tal, disse, tranquilo, só que aquilo, né, o apartamento é pequeno, e não, eu vou ficar pouco tempo, porque eu vou passar o dia todo trabalhando, só vou mais ou menos, mais é para dormir mesmo. Então ele não via o Andrei há quanto tempo? Ah, fazia bastante tempo. Mais Agora de tu fez 2 uma pergunta. anos? Ah, não, menos. Deixa eu ver. Agora Não, tu fez uma pergunta. eu pergunto porque é o seguinte, o Andrei chegou numa idade que para alguns que poderia passou a atrair. Como ele não É, via há algum tempo, é, porque você tem as pessoas que são pedófilas, tem as pessoas que são mais para pré-adolescentes. Então, por isso que poderia ter sido, por isso que nunca aconteceu nada antes, porque não tinha chegado. Eu estou aqui fazendo uma análise não, a bem observação é muito boa. seca, bem seca, A observação é muito boa. nem posso fazer isso porque eu não tenho credencial para isso. Mas de tudo que eu já trabalho com isso há muitos Sim, anos, a experiência. porque o que eu fico imaginando assim, qual foi o gatilho que fez ele Não, fazer. tu É falou. porque eu acho que deve ter tido essa ausência de tempo entre os dois se verem. Quando se viu, ele falou: não vou aguentar. Ah, Agora chegou no que eu quero. tu fez uma observação bem importante, Beto, porque eu acho que realmente fazia uns 2 anos que eles não se viam. E o Andrei era pequenininho, o Andrei era um porte pequeno. O Andrei tinha 12 anos, era um porte pequeno. E aí, eu acho que fazia uns 2 anos, sim, que ele não viu o André. A tua Então, observação foi muito boa. tem Acho um que eu não, quê. nenhum momento desse processo todo, eu parei para pensar isso aí que tu falou agora. Pois até vou buscar na memória, assim, para precisar bem o Pode tempo que ser eles não se porque viam. poderia ser o gatilho. E nesses primeiros dias, nada acontece, ele vai, fica, vai Não, embora e tranquilo. volta. O André, meu irmão chegava saía cedo para trabalhar, o André e a irmã dele, e a Andressa, né, estudavam de manhã. Eu sou auxiliar de enfermagem, trabalho de noite, né? Então, às vezes, eu chegava em casa do plantão, eles já tinham saído, ou meu irmão indo para o quartel,
pro Ministério Público, e aí o Anderson, e o Andrei e a Andressa para a escola. E o meu outro filho mais velho também trabalha de noite, nós íamos dormir, então mudou um pouco a rotina da família, mas nada que prejudicasse, assim, né? O Andrei ia para a escola, voltava, estava de manhã, chegava, fazia os temas, almoçava, ia brincar um pouco aqui no condomínio, então não tinha mudado nada. Tá, aí no dia que aconteceu, então, como eu te falei, dia 28 nós estávamos aqui em casa, tinha um jogo, então aqui em casa a gente gosta muito de futebol, e o André é pequeno, mas ele também gostava de futebol. E o E aqui Jefferson no Sul tava, tem. não? O Jefferson Tá, tava? já Tava estava já. aqui em Porto Alegre, já estava aqui em casa. E aqui no Rio Grande do Sul tem muita essa rivalidade Grenal, né? E naquele dia estava tendo um jogo do Inter que se o Inter perdesse, não lembro como é que foi a história. Sei que era um jogo contra o Inter, que nós estávamos assistindo aqui em casa. E o Andrei falou, vou fazer uma massa com molho branco e tal. E aí ele fez a massa, a gente jantou, aí o Luciano estava aqui em casa, ele falou, eu faço a massa O com molho branco Luciano, se seu quiser almoçar. ex-namorado. Isso. E o Andrei gostava muito de churrasco, muito de carne. E aí ele dizia, se tu assar um churrasco para mim, eu faço massa com molho branco. E o Jefferson junto aqui. Todo mundo tranquilo, uma coisa familiar, sem desentendimento, sem briga, sem nada. Aí amanheceu 28 para 29. 29, aí a gente estava cansados, né? Porque a gente foi dormir tarde por causa do jogo, aí aconteceu a tragédia da Chapecoense, né? Da madrugada 28 para 29. E até o jogo do Grêmio naquela noite não teve, foi suspensa, né, pela tragédia. Então a gente já estava todo mobilizado para assistir um jogo naquela noite, e aí acabou não tendo. Aí o Andrei foi para a escola de manhã e voltou mais cedo. E a minha filha tinha ido fazer um trabalho numa casa de uma colega e ia passar o dia lá. O Jefferson tinha ido para o quartel e o Anderson estava dormindo porque tinha trabalhado de noite. Aí o Andrei chegou da escola, eu estava tomando chimarrão, ele chegou mais cedo, chegou umas 10 e pouquinho da manhã, tomou umas cuias comigo, se deitou no sofá e disse, mãe, por que tu não tá vendo teu jornalzinho? Que era o horário que eu costumava ver o jornal. Aí foi que eu disse naquela parte ali da Chapecoense e tal. Tá, aí nós almoçamos só nós dois, e de tarde a gente almoçou, comeu um sorvete, vamos dormir. Eu disse, filho, vamos dormir um pouquinho e tal, que acordou cedo, né, tinha aula de manhã. Aí nós deitamos bem agarradinhos, ele gostava de dormir bem agarrado, assim. Aí dormi um soninho de tarde, e aí eu acordei e falei, filho, vamos levantar senão depois de noite tem que dormir cedo para ir para aula, para não dormir muito e tal. Ele, tá, daí levantou, vamos tomar café, mãe, e tomamos café juntos. E aí eu tinha esse aniversário de um casal de amigos nossos, que, né, muito íntimos, assim. E aí eu disse, vamos daí no aniversário? Ele falou, não, mas eu vou ficar em casa esperando o padrinho, porque ia ter mais mulher nesse aniversário. E aí ele falou, eu vou ficar em casa esperando para tomar chimarrão com o padrinho. Aí eu fui na casa onde a minha filha estava, busquei ela, e aí eu disse, filha, já que tu vai, convida o Andrei para ver se ele vai contigo, porque eles eram muito unidos, então se ela convidasse ele, talvez ele mudasse de ideia, né, e fosse junto. Aí ela disse, mas não estou conseguindo falar com o Andrei. Tá, daí nós fomos no aniversário, aí eu Isso que cheguei no horas? aniversário, isso eram umas 18 e pouco. E o Jefferson já estaria em casa. Ele chegava às 19 em casa. Aí eu cheguei no aniversário, acho que eram umas 19h15, 19h20, acho que foi. E aí eu tentei ligar pro fixo de casa, não dava dando sinal, não atendia. Aí eu mandei mensagem pro Andrei, não dava sinal. Aí eu mandei mensagem pro meu irmão, pro Jefferson, e falei, avisa o Andrei que a Dedé vem, que a Dedé é o apelido da minha filha, né? Que a Andressa veio comigo no aniversário para ele não ficar preocupado, porque ele se preocupava assim, se ela não voltava para casa, ele tinha um senso de responsabilidade de criança maior, né? Aí ele, não, tá bem, eu acabei de chegar da academia, porque tem uma academia aqui no condomínio. Eu, tá, tranquilo. Só que no depoimento dele, um depoimento ele fala que chegou da academia, outro ele fala que foi no mercado. Então, num dia tão importante, tu não me confunde o que tu fez. Eu sei, né? Tu para, principalmente assim, é importante o depoimento dele, sabia a importância do depoimento dele. E ele fala num dos depoimentos que ele cheguei da academia, no outro ele fala que eu cheguei do mercado. Coisas muito diferentes, né? E Só tinha câmera, mas tinha câmera para mostrar onde ele estava? mas a câmera só ficava gravada 10 dias.
E aí, quando a gente buscou no sistema, já tinha passado os 10 dias, aí não deu para resgatar. Ah, porque só começou de fato o trabalho investigativo bem depois, né? Que Em janeiro. a gente vai entender É, isso. É. então Ah, não essa conseguimos. ausência do tempo correto é uma coisa que eu não É, consigo entender. Aí, aí vocês foram para o aniversário. tá no aniversário, voltamos para casa, porque daí a minha Ele filha falou também para tinha você, aula. tô voltando da academia, uma coisa assim. Isso. Tô voltando da academia, tá ok. Eu digo, dou um recado pro Andrei. E aí, até, claro, eu não imaginava que tudo isso ia acontecer, né? Então, para mim, tá bem. O recado seria dado ao Andrei. Aí, nós chegamos do aniversário, e aí o apartamento estava já com as luzes desligadas e estava só o quarto o quarto que o Andrei estava dormindo ligado, só até a luz da TV, sabe? Aí eu bati na porta e entrei. Aí e uma triliche é mais alta, assim, né? Daí o Andrei estava deitado na cama de cima e o meu irmão na cama de baixo. E aí, quando eu entrei no quarto, o Andrei estava tapado, assim, com um cobredom, que aqui no sul tem, que é metade cobertor e outra parte é edredom, que é Ah, para aquecer mesmo, sabe? Que é, já como é é um frio, conjunto. Já é é um um dois conjunto. em um. É um dois em um. É. E aí o Andrei estava tapado com esse cobredom, assim, até aqui assim. E aí o meu irmão me cumprimentou assim, sabe? E o Andrei automaticamente fez na parte de cima, assim. E aí, claro, depois disso tudo passado, eu consegui analisar que aquilo ali não era normal. Na hora eu me dei conta, assim, que o Andrei estava muito distante. E ele dizia assim, eu disse, ei, filho, eu tomo banho, eu fiz assim, e aí fez. Ah, porque ele não queria mais que eu mandasse ele tomar banho, né? Ele dizia, mas Ah, só faz assim pra mim. Aí eu fiz assim, e aí? E ele, não, tomei banho, tô cheiroso. E ele falou, fez assim, tô cheiroso, e botou a mãozinha para baixo das cobertas. Ele ficou o tempo todo tapado, assim, sabe? E ele só falou isso. E aí eu tinha comprado uma camisa do Grêmio, eu mostrei para ele, ele só perguntou, mas não era outra que tu ia comprar, a rosa? Eu falei, gostei mais dessa azul. E o Andrei só falou essas coisas comigo. E o meu irmão não, meu irmão ficava dizendo assim, eu tô com sono, Kátia, eu quero dormir, amanhã nós temos uma missão. E eu vi que aquele momento ali, a minha presença incomodava o meu irmão. Meu irmão queria que eu saísse daquele quarto, né, rápido, sabe? E eu ali, eu tava me dando conta que ele queria dormir. Eu pensei, bom, ele quer dormir, amanhã ele vai ter que acordar e só cedo. uma pergunta: o irmão mais velho do Andrei, o seu filho mais velho, O Anderson. o O Anderson. Anderson não estava. Não, ele trabalha de noite também, ele estava de Ele, plantão aquela quando noite. ele vai para o trabalho que horas? 5 e pouquinho da tarde. Ele disse que passou pelo Andrei, que o Andrei tinha ido no. A hora que nós estávamos tomando café, o Andrei foi buscar coisa no mercado, e ele e o Andrei se cruzaram ali no condomínio. Tá. Então ele disse que o Andrei disse, aí o Andrei disse assim para ele, que eles estavam jogando FIFA, esses videogame, Sei. e ele disse, amanhã eu vou ganhar de ti na FIFA, amanhã eu vou ganhar de ti. Então, quer dizer, uma pessoa que vai cometer suicídio daqui a poucas Não está horas não vai prometer combinando. pro irmão que vai combinar um jogo de videogame, né? E aí com outros amigos também, já estava combinando jogo de videogame, de virem aqui para casa, sabe? Então não fazia o perfil. Sim. E uma criança é diferente de um adulto, né? O adulto, ele pode montar um cenário, eu vou forjar isso aqui, mas eu posso cometer o suicídio. A criança não tem um entendimento para isso. Não. Não consegue imaginar, eu vou fingir que eu estou bem porque eu vou me matar e eu não quero que ninguém desconfie que eu vou me matar. A criança não consegue ter esse raciocínio. Por mais que uma criança seja evoluída, ele tinha 12 anos, ele era uma criança. Sim, não, e 12 anos não é assim. A finitude, ela ainda não é uma possibilidade. É, É diferente, aí, tem muita coisa. aí o Anderson e o Andrei se passaram nesse momento aí, foi o último momento que eles se encontraram, né? Tá, E aí eu vi que o meu irmão falava assim, eu quero dormir, eu tô com sono, amanhã eu tenho uma missão, eu tô muito cansado, Kátia. E eu vi que aquilo ali estava incomodando. E aí o Andrei, o normal do Andrei, ele era muito receptivo, assim, se eu ficava um tempo fora de casa, ou ele chegava e esticava o braço, falava assim, me dá um abraço, e me abraçava, e dizia, mãe, eu te amo, eu tô com saudade de ti, ou então ele ficava dizendo assim, faz 6 horas, 23 minutos que uma mãe não disse que ama o filho dela. Ele era muito afetivo, assim, carinhoso, sabe? Então, e aí não era aquele comportamento dele. Depois, claro, aí as pessoas me julgam, assim, dizem assim, mas tu viu que teu filho estava diferente, não tomou uma atitude. Não, eu Não. consegui ter isso aí depois.
é muito fácil tu fazer uma análise de um jogo e depois do jogo o resultado Não, pronto. é uma coisa que eu repito muito no canal para as pessoas pararem de julgarem com a dor, né? A pessoa já enterrou o filho. É. É assim, e tem elementos que você só vai reentender depois, até como uma forma de ajudar a investigação. Mas se ele não tivesse morrido, teria passado. Porque não Exato. é que você chegou e ele estava pelado com o filho. Não é isso, não é uma atitude dessa. São Exato, não foi essa coisas cena. muito mais sensíveis, são intertextos muito mais velados. O que é que as pessoas são cruéis também, né, Kátia? Não adianta. Mas É, eu digo assim, Beto, graças a Deus nessa minha luta, assim, eu encontrei pessoas muito boas, assim, eu só tenho que agradecer a todas as pessoas que têm me ajudado, que essas pessoas, assim, se tornam tão pequenas que sim, não tomam lógico. Sim. importância para mim, sabe? Graças a Deus eu tenho apoio de muitas pessoas que eu conheço, pessoas que eu não conheço, pessoas que eu vim conhecer o carinho, o afeto, a humanidade através dessa Sim. luta, sabe? E aí Tá, você sai aí do quarto? saí do quarto, quando eu puxei a porta do quarto, assim, porque eu ainda disse, eu dei boa noite para eles, falei assim, boa noite, qualquer coisa vocês me chamem, mas isso é um hábito que eu tinha, até hoje, eu dou boa noite para meus filhos, qualquer coisa chama a mãe aqui, e aí eu puxei a porta do quarto e eu dei boa noite para eles e saí pensando assim, amanhã eu vou mexer com o Andrei, que ele preferiu ver TV do que dar boa noite para mim, porque ele tinha isso aí, de ficar mexendo, preferiu ver TV do que falar comigo. Ele chegava, ele ia jogar bola, e falava, tu deixou de tomar chimarrão com a tua mãe para ficar jogando bola com esses guris na praça, não sei. Então era uma piada nossa ali, Sim. né? E aí eu ainda pensei assim, amanhã eu vou mexer com o André, que ele não quis conversar comigo, quis ver TV. E fui pro quarto dormir. Aí a minha filha, nesse meio tempo, enquanto eu tava dando boa noite, conversando com eles ali, a minha filha entrou no quarto, porque o roupeiro das roupas dela ficavam nesse mesmo quarto. Aí minha filha passou assim por trás de mim, pegou as coisas dela. Tanto é que o Andrei não mexeu com ela. E o Andrei, eles são 4 anos de diferença. O Andrei estava sempre mexendo com ela, sabe? Ele era aquele gurizão assim. Aqui no sul a gente fala, né? De pegar no pé, de mexer, sabe? E aí de provocar. E Sacana. aí ele foi. O sacana, como a gente fala também. Isso. Mas tudo com muito respeito, assim. Sim, E aí. não, com o sacana de irmão, pra encher o saco mesmo. Tanto é que ele não falou nada para ela que eu nem me dei conta que ela tinha passado por trás de mim. Que aí ela pegou as roupinhas dela e foi tomar banho. Depois, exatamente. Aí ela, depois que ela desmaiou, eu entrei no quarto, o Andrei nem falou nada comigo. Aí ela entrou, tomou banho, nós fomos deitar no outro quarto. Desliguei, fui dormir, me acordei, ele gritando assim, ó. Ele abriu a porta do meu quarto e gritou: aconteceu uma tragédia, a voz dele nem saía. Eu não ouvi barulho de nada, não ouvi os tiros, não ouvi o tiro. E eu fiquei pensando, que tragédia que aconteceu, meio perdida, assim. Aí eu levantei correndo, né? Fui lá no quarto. Só que quando eu tô indo assim pro quarto, eu vejo o meu irmão sem camisa, assim, mas já sujo de sangue. Quando eu entrei no quarto, Beto, nossa, numa cena assim, de filme de terror. Totalmente, assim. Porque o quarto é todo branco. Eu abri a porta, assim, aí eu abri a porta. Eu entrei pela porta, aí o Andrei, assim, na cama de cima, com um rasgo na cabeça, tapado, desse lado, assim, ó. O Andrei tapado de cobertor, até que, assim, um cobertorzinho nele, deitadinho com a cabeça, assim, mas um rasgo enorme na cabeça, e eu não entendi. Claro, como eu sou auxiliar de enfermagem, infelizmente, eu já vi muito, muito óbito na minha vida, né? Então, claro, tu vê a cor da pessoa, tu vê que tá em óbito, né? E aí eu vi o Andrei ali, e aí eu não estava entendendo, porque pensa, em menos de 2 horas eu saí dali, meu filho estava bem, dei boa noite para ele, deu pouco meu filho com rasgo na cabeça, eu não entendendo, eu nervosa, apavorada, eu gritei, eu gritei, Andrei, por instinto, sei lá, por quê? Aí nisso a minha filha ouviu meu grito de desespero, ela disse, mãe, eu vi que teu grito é de desespero, ela chegou, aí ela entrou, ficou assim do meu lado, e o meu irmão gritava assim, ó, mas se eu fico nervosa, eu falo mais rápido. E ele falava muito mais. Ele dizia, eu não sei o que aconteceu com o nosso anjinho. E aí, só que ele não olhava para o Andrei. Ele ficava bem onde estava a cabeceira do Andrei. Eu não sei o que aconteceu. Eu vi um barulho de bateria de celular estourando. Mas aí o Andrei estava de castigo do celular, porque estava mal na escola, né? E ele disse assim, o Andrei está de castigo do celular. Tu acha que naquela hora eu ia lembrar de celular? Quanto mais que o Andrei estava de castigo do celular. Ele gritava, o Andrei está de castigo do celular. E eu ouvi uma bateria de celular, mas meu celular tá ali, eu não sei que celular que é esse que O Jefferson quis dizer praticamente que ele se matou porque estava sem o celular?
Não. Ah, Ele tá, quis não. dizer que ele quis dizer assim, ó, que naquele momento ele enxergava o celular dele ali, né? Ele dizia, meu celular está ali carregando. E aquele som que ele ouviu era de uma bateria de celular estourando. Ah, entendi. É como se não ainda não tinha entrado o revólver. Não, até então eu não sabia do revólver. Ele disse assim, ó, isso ele falando, ó, o meu celular está carregando ali, eu ouvi uma bateria de celular carregando, estourando. Tá. E ele gritava, ele não falava. Daí nisso eu estou destapando o André, porque eu queria saber o que aconteceu. O que aconteceu com meu filho? Ele está morto, isso aí é constatado. Você Isso aí não tinha quando você viu o Andrei, você já sabia que ele estava morto? ninguém. Pela minha experiência, né? Como eu te Sim. falo, eu trabalho há Nossa, 29 anos no hospital. que angústia. Eu vejo óbito, Sim, infelizmente, sim. muitos óbitos, né? E aí, quando eu estou levantando assim, eu vi o Andrei, quando ele estava morto, aí eu destapo o Andrei e vou até os pés do Andrei, e aí meu irmão grita: minha arma está aqui. Aí eu nem lembrava que tinha arma dentro de casa. Que a arma era de responsabilidade do meu irmão, que o Claro. Ministério Público, não sei se impressa ou é funcional, sei era material de trabalho dele, né? Não era particular dele, o Ministério Público, eu acho que, como é que fala a palavra? Ah, não sei, mas era do Ministério Público, sabe? Sou responsabilidade dele. Sim, ó, é uma Não era ferramenta de particular. trabalho que o Ministério Isso, Público te essa dá, aí. que o Isso, governo te dá para você poder trabalhar, mas a isso. arma é do Estado, É você tem que responsabilidade cuidar dele, dela, inclusive. exato. E, E aí meu irmão gritou, minha arma tá aqui. Aí que eu lembrei da arma. Aí eu voltei assim, e aí quando eu olhei a arma tá assim, quer ver, Beto? Eu quero pegar uma coisa para te entender. O Andrei tava assim, ó, aqui o travesseiro, o Andrei tava segurando o cano da pistola. e onde E foi o as tiro? mãozinhas Aqui? assim, ó. A perícia, isso aí também não está bem conclusivo, depois até o Marcos te explica bem direitinho essa parte aí. Mas o rasgo do Andrei era um rasgo aqui, ó, em toda a testa dele aqui assim, e um furinho bem aqui assim na nuca, aqui assim, ó. E era um rasgo assim no Andrei, o Andrei assim com rasgo, o queixo quase próximo do peito, e o Andrei segurando o cano da pistola. Eu enxerguei, e o cano estava assim, ó, um pouquinho acima da mão, sabe? Tá. Passava assim um pouquinho da mão do Andrei, tipo assim, ó. Ele não estava nem com a E mão aí, no gatilho, nada? não. Até porque Era um quando as assalto. pessoas se matam, a arma ou cai, ou Exatamente. fica em posição de garra, que até você tem que tomar muito cuidado para tirar, porque pode, se for pistola, pode engatar a próxima. Então, assim, aí ele ficou segurando o cano da arma. Não, e ele não segurava com uma mão. Ele estava assim como se estivesse rezando. Eu até falei pro policial militar, pro policial civil, Ah, porque ele aqui quis nós dar temos um uma ar polícia. de como se ele tivesse feito com o revólver para cá, assim, tá? Mas daí não, é que não tem como, Beto, porque o Andrei estaria segurando. O Sim, Andrei não, ele estava assim, teria ó, que estar segurando. assim, ele teria que estar com o gatilho Não, aqui, o ele estava assim, ó, dedo. sabe quando tu reza assim, né? E o Andrei, era a mão direita do Andrei, certeza absoluta, a mesma certeza que eu tenho que estou conversando contigo, eu tenho certeza dessa cena. O Andrei segurava, a mão direita do Andrei estava por cima da mão esquerda e o cano entre as mãos dele. Então ele tava. Você, quando descobre o Andrei, que você vê a arma. Isso. Não, quem viu foi meu irmão. Eu Ah, tô lá nos pés do porque Andrei, você nem pensou nisso, você estava olhando o ferimento. que tinha Ele arma. aponta para a arma, é isso? E aí meu irmão tá atrás, assim, aí ele aponta e fala assim, minha arma tá aqui, Kátia. Aí que eu lembrei que tinha arma. Aí eu voltei para olhar, né? Porque eu estava lá nos pés do Andrei. Aí, né, eu desci do trilho, vim aqui. E aí eu olhei. E aí por isso que eu tenho certeza absoluta. O Andrei estava. A mãozinha dele, tanto que eu falei pro policial da Civil na noite que ele teve aqui, no dia na noite da ocorrência. Eu disse pra ele, o Andrei segurava a arma como se estivesse rezando. Eu não lembro o nome desse policial civil, mas ele deve, com certeza, ele deve lembrar dessa minha frase. E aí que eu te digo, Beto, um profissional, ele não tem que se deixar se envolver emocionalmente. E a Polícia Civil não se deu conta que o Andrei estava segurando a pistola. A Sim. maneira que o Andrei segurava a pistola. Aliás, não, essa parte não. O que acontece? Na perícia, as fotos são diferentes. Na Eu ia perícia, perguntar uma coisa, antes de chegar na perícia, vocês mexeram no corpo ou você deixou do não, jeito eu que não mexi. Não, você deixou eu ele não mexi. segurando a arma?
Eu não mexi, porque eu não mexi não foi nem por... também, como eu te falei, assim, ó, como eu trabalho infelizmente, né, já vi muita criança, mas não tem o que eu faça, infelizmente, eu não tinha o que fazer para ressuscitar meu filho ali. Claro. E aí, não é uma ação assim, que tu tá preparado, eu vou agir. Por exemplo, se for um assalto, tu tá preparado, tu pensa, eu não vou reagir e tal. Só que ali eu não estava dominando o que eu poderia fazer, o que eu deveria fazer. Eu sabia que meu filho estava morto, eu não tinha o que fazer para ressuscitar o Andrei. Eu não estava em parada cardíaca que eu pudesse reanimar. O óbito estava constatado, né? E o meu irmão falando, ele não deixava a gente pensar. Ele tentou E mexer aí, no corpo, seu irmão? eu não tentei. Não, teu irmão. Não, também não. Ah, tá, porque Também não. como policial militar, ele sabe muito bem que não tem que mexer em corpo, né? Não, ele não mexe. Aí foi que ele disse, Kátia, não mexe para não alterar a cena do crime. Quando eu estou destapando os pés do André, antes dele visualizar a arma, ele disse, Kátia, não mexe na cena, não mexe na cena do crime. Não mexe no André para não alterar a cena do crime. Crime, daquilo ali na hora, sabe? Ele usou a palavra crime? Uma coisa que eu estava aquilo ali como um crime. Eu não estava entendendo o que está acontecendo, mas ele viu como um crime, porque ele cometeu o crime, né? E aí, ele só gritava, minha arma, eu não sei o que aconteceu com o Andrei. Quando eu vi a arma ali, a minha filha estava junto, né, assistindo tudo isso aí. Quando eu vi a arma ali, eu queria proteger a minha filha, eu queria que ela não visse tudo aquilo, eu queria, sei lá, eu não sei como é que eu tinha que me comportar, o que eu tinha que fazer, eu tinha medo de desmaiar, de perder o raciocínio, eu queria proteger a minha filha, né, ficar com 16 anos, se para mim era horrível aquela cena, imagina para a irmã dele com 16 anos naquilo ali. Então, era muita coisa na minha cabeça, e aí uma hora assim, eu sentei na cama de baixo, e aí, um item bem importante, assim, quando eu entrei no quarto, quando ele me gritou, eu entrei no quarto, na cama de baixo tinha um borrão, mas não era um borrão de sangue pingando, era um borrão assim, ó, por exemplo, se eu pego um copo molhado, boto aqui, fica aquelas manchas molhadas, né? E o molhado que tinha nesse colchão, que eu também falei pro policial civil, para esse que eu falei que o Andrei estava segurando a arma quando estivesse rezando, eu falei para ele, tinha um borrão de sangue na cama de baixo. E eu não sei se no depoimento, se ele depois, o que foi. Então, são itens importantes, assim, porque o meu irmão estava com esse mesmo borrão de sangue nas costas. Então, o que a gente deduz? O meu irmão matou o Andrei, se deitou na cama de baixo, de repente, com medo que eu entrasse. Como ele viu que eu não entrei, ele reposicionou o Andrei, porque quando eu entrei, o Andrei estava numa posição, quando a Polícia Civil tirou as fotos, o Andrei está noutra posição. E a pistola, nas fotos, a pistola está embaixo do peito do Andrei, assim. As fotos que eu vi. E a minha filha, ela também diz, mas eu tenho certeza, tanto é que no depoimento dela, ela viu as fotos e ela, depois me contando, ela chorou. Desculpa, ela disse, mãe, eles mostraram a foto do Andrei e não era a posição que o Andrei estava. Eu disse, eu sei, filha. Só que eu não... Sim, eu tive acesso a essas fotos, mas eu nunca mostrei para eles, porque ela já viveu ali, ela viu que ela ali ao vivo, e eu sempre tentei poupar ela de ver essa cena, mas no dia do depoimento dela mostraram. E ela disse, mãe, o Andrei não estava naquela posição que está na foto. Então, tem muitas divergências ali, e eu não, como tu me perguntou no início ali, o porquê desse favorecimento da Polícia Civil com ele, sendo ele um policial da brigada. Não sei, Beto, isso eu não consigo responder. Quem chama a polícia? O Jefferson ou vocês? Ele. Ele já chama, ele liga para a polícia aí. Ele faz todo o caminho esperado, inclusive, de um policial militar. Isso, e inclusive ele chama pelo telefone, porque ele tinha um telefone funcional que chama, sabe, tem uma palavra que eu não sei, porque como eu não tem sou dessa um parte. Contato mais rápido, que ele fala direto com a central. Ele usou esse telefone. E a polícia chega, ele fica acompanhando, ele fica na sala, onde vocês ficam? Eles ficam no quarto, aí disse assim, nós estávamos de pijama, né? Porque nós estávamos dormindo. Sim. E aí ele fechou a porta do quarto lá onde o Andrei estava, e eu e a minha filha viemos nos arrumar aqui, e aí no outro quarto, né?
porque nós duas estávamos de pijama, ele estava de bermuda sem camisa, e aí ele pegou e disse, vamos trocar de roupa, que daqui um pouco o pessoal chega aí. Aí chegou o pessoal da Polícia Civil, o pessoal da Brigada, o pessoal da Polícia Civil, os colegas dele do Ministério Público, que já trabalhavam com ele, que conheciam ele, né? Eu acho que teve muito passamão deles lá da Brigada Militar, da Polícia Civil e do IGP. Então, assim, teve muita gente que, como eu te falei, não precisava estar do meu lado acreditando no que eu estou dizendo, mas não trancasse as coisas. Porque a perícia, esse senhor que fez a perícia para nós, o seu Joel, ele contestou tudo o que a polícia fez. Eu tive acesso às fotos, Beto, não tem nenhuma, as fotos são bem diferentes da posição real que o Andrei estava, não tem uma foto que apareça uma ponta de dedo do Andrei. Eu penso assim, ó, para te narrar um fato, uma situação, tu tem que narrar que uma pessoa que não esteja no momento consiga entender o que aconteceu. Então, que momento eles falam que o Andrei cometeu o suicídio? Se o Andrei, eu posso alegar, não, o Andrei não tinha mão. Aparece a mão do Andrei nas fotos? Não aparece. Agora, ele deixava o revólver assim pela casa? Não, essa pistola, na verdade, tá. É uma pistola .40. Ela é uso restrito da guarda, né? Alguma coisa assim. E aí, até para destravar essa pistola, diz que ela é pesada, né? Eu nunca dei tiro, espero nunca na minha vida ter dado um tiro, não sei, nem sei como é que funciona. Não, é pesada, mas não pesa tanto assim também, não é impossível. Mas que eu digo assim, ó, se o Andrei tivesse dado o disparo, diz que ele teria que dar o disparo e a pistola diz que voa, né? Que um adulto, depois eu vi alguns vídeos, que um adulto não conseguiria, uma criança não conseguiria segurar essa pistola. Ainda mais dessa forma, né? E aí o perito que fez a perícia, ele conclui assim, ó, que a perícia conclui que o tiro foi por trás. O Andrei não teria esse ângulo aqui, ó, para fazer. Então tem várias coisas ali que estão... O André, então, mas ele deixava o revólver por aí? Você via esse revólver? Então, o triliche é alto, assim, né? E essa mochila ficava bem num espacinho pequenininho, porque meu irmão dormia na cama do meio. E essa pistola ficava dentro dessa mochila. Tá, aí, segundo ele, o Andrei pegou essa mochila, pegou a arma da mochila. Aí eu questiono, que momento o Andrei desceria do beliche, que é alto o triliche, né? Não é um beliche, o triliche ele é mais alto. E o Andrei era pequenininho. O Andrei, por mais que ele se esticasse, ele não alcançaria na mochila para pegar. E aí essa mochila estava bem na cabeceira do meu irmão. Ele ia acordar quando o Andrei descesse. Ou acordaria quando o Andrei estivesse descendo para fazer o barulho, né? Ou subiria, porque o beliche era de madeira, então tremia. Então, isso aí não fecha isso aí, né? Não tem como o Andrei pegar. Eu trabalho com crime há muitos anos, mas se você me der ou um revólver ou uma pistola, eu não sei por onde começar. Até já tirei lá atrás, criança, caso de revólver, mas digo, não sei, uma pistola tem muita trava e tal. O Andrei sabia atirar? Não, o Andrei nunca tinha tido acesso à arma, porque nunca tinha tido arma aqui em casa. Nós nunca tivemos arma. E nem o tio, eventualmente, mostrou. Não, e ele não tinha aquela... Porque às vezes tem pessoas, né, que tem aquela paixão por arma. Não, o Andrei nunca teve. Não, o Andrei nunca teve. Nunca teve. E até para ele seria uma novidade numa arma dentro de casa. E como que se explica que ele sabe destravar a arma e tudo mais? Aí, depois posso até adiantar um dos assuntos lá, que tem o meu irmão, depois que o Andrei faleceu dia 30 de novembro, na madrugada, 2 da manhã, o Andrei já tinha sido assassinado. No dia 7, agora não estou lembrando se é 7 ou 8, é que eu fico nervosa, mas eu paro, assim, eu tenho toda a data ali. Agora não estou lembrando se é 7 ou 8. O importante é, alguns dias depois... mas aqui aparecia assim, ó, última pesquisa do celular do Andrei. Só que daí dia 7, que daí dava dia 30, só que dia 30 o Andrei já tinha morrido. E aí meu irmão disse assim, o Andrei pesquisou. O Jefferson disse assim, o Andrei pesquisou como é que destravava a arma. Só que é mentira. Os vídeos que ele botou no celular do Andrei, não era disso. Que aí até talvez tenha tido acesso, né, que o celular do Andrei ficou sumido por um bom tempo. E eu procurava o celular do Andrei, porque meu irmão disse que nesse celular tinha vídeos que o Andrei dizia como morrer sem dor, que o Andrei havia pesquisado.
como destravar uma pistola e E como que ele receber. sabia que o menino tinha pesquisado isso? Porque no dia 7, é 7 de dezembro, nós estávamos sentados aqui em casa, André tinha falecido, nós estávamos todos, né, em estado de choque ainda, trabalhando, sei lá. E ele e o seu irmão com vocês? Sim, porque eu só tomei consciência que tinha sido um assassinato. Na verdade, eu acho que deu o estalo final, foi dia 2 de janeiro de 2017. Até lá Tá bem? você enterrou o seu filho como se ele tivesse se matado? Eu nem sei, eu não sabia, porque daí eu pensava que poderia ser ou um suicídio ou um acidente. Porque, na verdade, no dia que o Andrei faleceu, nós estávamos no saguão ali do apartamento, e eu estava sentada assim, e a minha filha do meu lado, né? E aí o meu irmão estava aqui com outras pessoas. E aí ele falou para as pessoas assim, ó, já saiu o resultado da perícia, foi suicídio. E aí, eu naquele momento, né, eu tava fragilizada, meu filho tinha acabado de morrer, e eu estava muito preocupada com a minha filha, porque ela era muito grudada com ele, ela era muito tímida, muito quieta, muito recolhida, e sei lá, eu não tinha uma conduta de como fazer. E aí eu vi ele dizer aquilo assim, nossa, me rasgou o coração, porque eu pensando assim, ó, quando ele não tinha um comportamento, como é que surgiu isso? Só que eu não conseguia pensar. Eu estava muito abalada ainda, né? Normal, você tava em choque. E aí, depois de um tempo, eu fiquei, né? Depois que eu comecei a procurar as pessoas, quem é que tinha ouvido essa fala, a pessoa me procurou, ela prestou depoimento, ele falou na presença de várias pessoas que já tinha saído o resultado da perícia, aí essa pessoa que perguntou para ele, falou assim, então, como assim já saiu o resultado da perícia? Sai assim? Ele, hoje em dia é assim, ó, eles fotografaram e mandaram para o IGP, o IGP já devolveu o resultado como suicídio. Roberto, naquele momento, se tu dissesse que água é pedra, eu ia acreditar, eu não tinha como, eu estava muito Lógico. abalada, e eu não ia me detalhar naquilo ali, sei lá, tem momentos que eu me culpo, que eu me julgo. Gente, mas uma mãe que enterra um filho não fica um pouco fora do prumo é um pouco estranho, né? Porque tem coisas que ficaram muito berrantes, sabe? Só que eu, naquele momento, eu não me dava conta. E aí, a raiva que me dá... Mas deixa eu te explicar, mas deixa eu te contar uma coisa, Kátia. Deixa eu contar uma coisa. Quem tem que ter a seriedade e a frieza para saber se foi um suicídio, um homicídio, não sei o que lá, é a polícia, não é você. A polícia que tem que chegar e olhar e falar, isso daqui não tá com cara de suicídio não, estão tentando me enganar. É a polícia que tem que ter essa destreza. Não, você foi acordada no meio da noite com seu filho, com um rasgo na cabeça, morto e falando que se matou. Não tem, assim, você estava dentro do que era esperado de uma mãe, que é ficar meio fora de prumo. E aí, só que é exatamente isso que tu tá falando, Beto. Teve um policial da Brigada Militar e um policial da Civil que falaram essa tua fala. Isso aqui não é suicídio. Quero ver esse policial, esse brigadiano provar que não foi suicídio. Então, para te ver, foram 2 profissionais, eles falaram aqui, teve testemunha que ouviram, a minha filha ouviu, e eles não fizeram nada, sabe? Ali já começou. Eles falaram dentro do apartamento, o corpo do homem não tinha nem saído, eles falaram, esse aqui não foi suicídio. Por exemplo, ele foi para o ML. Foi. Foi dado o que causa morte? Eu acho que... O objeto, a bala na cabeça. Eles analisaram todo o resto do corpo dele para ver se ele teve violência sexual? Eu vou te contar. A delegada Elisa Souza, acho que é o sobrenome dela, que era a delegada na época da delegacia de homicídio, ela alega que a família não pediu o exame de conjunção carnal. E eu vou te contar que até o dia da morte do André eu nem sabia que existia esse exame. Então, mas um pouco, mas não é a família que tem que pedir isso. Eu nem sabia que existia esse exame. Não, mas não é a família. Essa delegada, me desculpe, mas daí eu bater de frente com ela. Não é a família que pede isso. Isso é a investigação que pede. Na verdade, o próprio legista já tem que fazer.
Porque, assim, se ele se matou por alguma coisa. Tem que olhar se o menino não estava sofrendo violência física, sexual, até da própria família. Exato, Tem que descobrir. exato. Ele tinha hematomas no corpo. Por exemplo, se você me conta que ele estava todo colhido, todo recolhido. Ele tinha marcas de violência sexual pelo corpo. Para você ter uma ideia, a Isabela Nardoni, vou pegar de exemplo, quem diz como Sim. ela morre é o legista. Porque você precisa entender o que aconteceu com aquela criança. É ele que vê que a menina tinha machucado aqui, que ela tinha sido asfixiada, que ela não morre da queda, que a queda era uma forma de não saber o que aconteceu dentro da casa. É isso que se espera de um... O primeiro investigador é o legista, porque é o corpo. O segundo é o perito junto, que é o local. É assim... Agora, a delegada fala para vocês que vocês não pediram conjunção carnal. Essa delegada me perdoe, mas a senhora devia pedir pelo menos desculpas para a família, né? E não tem, no laudo necroscópico do Andrei, não tem nenhuma marca, não tem nada? No laudo fala assim, que não tem nem que o corpo está íntegro. Só que aí, Beto, como eu te falei, eu tive acesso às fotos, né? Nas fotos, tem uma foto assim que o Andrei tá no. Que eles, para mexer, para tirar uma das fotos aqui de trás do Andrei, o Andrei tá com o braço pendurado assim, ó. E aqui, dá para perceber assim, que tem um abalamento aqui, assim, ó, como se fosse uma fratura no cotovelinho dele, no cotovelo esquerdo. E aqui pelo pescoço, que daí tem a foto que eles mostram no chão do Andrei. Na foto do mão não aparece o Andrei. O Andrei não tem mão. Nenhuma foto do IGP aparece as mãos do Andrei. Lá no dia do velório, um dos dedos do Andrei, tu dá a sensação assim que tinha uma fratura, sabe? Aí, no pescoço do Andrei tem arranhão. Aqui, agora eu não estou me lembrando qual dos lados do Andrei, tem um arranhão assim, sabe? O Andrei era branquinho que nem eu, assim, ó. E aí era novembro, ele estava bem, bem branquinho, não tinha pego sol. Aqui, assim, pela costelinha dele, assim, ó, tem um arranhão, tipo segurado, sabe? Tem aquelas coisas Então, de segurar, Isso, tipo, alguém segurou ele. E isso não consta no laudo. Mas na foto ali aparece. Nossa. Então, assim, ó, várias falhas. Isso aí, eu olhando, isso eu tô te falando como uma mãe que eu tive que aprender essas coisas, a perceber coisas que, como tu fala, o profissional ele não tem que se deixar se envolver emocionalmente, Claro, não, nem porque ser... assim, quando você chegou, como que foi? Você foi direto no Ministério Público com a promotora ou você chegou a tentar a polícia antes? Para falar, olha, eu tenho uma nova visão desse caso que eu queria que vocês investigassem. Primeiro eu sou na delegacia. Primeiro eu fui na delegacia. Eu acho que, aí eu lembro que de início de janeiro ali também, para conversar com a delegada Elisa, foi aí nesse dia que eu comentei com ela a respeito do celular, que ela disse, não, teu irmão não trouxe o celular. E só mostrou o bilhete que estava lá, que ele tinha entregue, né? E aí ali começou a nossa luta, e aí depois eu me dei conta, assim, ó, que a resistência maior que nós estávamos recebendo era do IGP. Tanto é que teve um determinado momento que a gente ia no Palácio da Polícia, né? O Eu não IGP sei. é a Polícia Técnico-Científica, né, de vocês? Isso, faz É as a perícias. perícia, é a perícia, tá. A perícia. Aí ele é no setor. E a delegacia de homicídios é no outro setor aqui em Porto Alegre, bem distante, assim, né? Tá, e aí quando a gente ia no Palácio da Polícia, aí eles mandavam a gente pro IGP, que não tinha saído o resultado das perícias. Aí nós ia lá no IGP. E aí ficamos 6 meses, assim, para lá e para cá, eles nos jogando. Chegou um determinado momento que no Palácio ali, eles não queriam mais nos receber. E aí era o delegado Grilo, que nessa época já tinha trocado. Era o delegado Grilo, era o responsável de todos os delegados, porque a delegada Elisa não queria mais nos receber. Aí só o delegado Grilo. Aí ele disse assim, eu disse para ele, delegado, eu não sei se o senhor tem mãe, se o senhor tem filho, não quero saber da sua vida, eu só quero lhe dizer, eu sou mãe, e eu tenho o direito de saber como meu filho morreu. Nada que eu faça vai trazer meu filho de volta. Não, Mas gente, e é o trabalho da polícia, ele não quer ser delegado? De homicídio. Cada um com sua É o seu responsabilidade, trabalho, gente. A gente não tem que pedir, assim, tem que ser educado. Agora, ninguém ali está fazendo favor para ninguém, está trabalhando para isso. Só que eles, ao contrário, em vez de eles se colocarem na situação, eles agiam como se eu estivesse importunando eles. E eu disse, eu não vou desistir. Porque eu perdi um filho e eu não vou desistir.
Então, eu tive muito não, muito não. Até que um delegado disse para mim que era para eu parar de investigar, senão ia. Quer dizer, naquele momento eu podia ser acusado de ter matado meu filho. Mas no dia do homicídio aqui, do assassinato, ninguém lembrou de me levar junto para a delegacia para eu depor na delegacia Lógico, como meu tinha que ter, irmão. é assim que tinha que ter Né? sido feito. É assim que tem que ser feito. Eu sou a mãe lutada, eu sou a mãe que perdeu o filho, mas eu poderia ter sido a mãe assassina naquela Sim, noite. lógico, Mas opa. daí, naqueles dias, eles não tentaram, aí eles não me viram com esses olhos. E hoje, então, claro que eu me indigno, eu me irrito comigo mesma, porque naquela época eu não tinha essa noção. Só que a pessoa é profissional, a pessoa estuda para aquilo, a pessoa recebe um salário para aquilo, para no dia fazer aquilo que fizeram. Passaram vistas grossas por cima de tudo. Tanto E, é que meu irmão foi com a polícia, foi com a viatura, não foi nem com a brigada militar, ele foi com um carro particular do Ministério Público, ele foi tratado como se ele fosse a vítima, sabe? e quando você começou, você chegou a falar pro seu irmão, você a última vez que você falou foi lá no Natal. Mas Sim. quando você começou a levantar isso, quem matou o meu filho foi o meu irmão, ele tentou falar com você? Alguém da família tentou Não, falar, para com isso, Kátia? Não? não, não. No início não falamos porque eu tinha muito medo dele fazer alguma coisa contra mim, contra meus outros dois filhos ou contra nós que estávamos Você fez em envolvidos nisso, né? segredo, é isso? Foi tudo muito segredo. Eu tinha muito medo de tudo, assim, eu tinha medo de com quem que eu ia conversar, porque eu E, tinha medo de ser alguém e chegar aos ouvidos dele e ele atentar contra nós. Então eu e tinha muito quando tem medo. essa virada? É quando você encontra a doutora Lucilena? Isso. Ah, eu até me emociono. Como que você chegou nela? Por que chegou nela? Essa parte eu não era para ser outro promotor. Porque até então eu não sabia, dentro da minha ignorância, eu não sabia o que um promotor fazia, o que um juiz fazia, o que um oficial de justiça, o que um perícia, eu não sabia isso. Isso para mim foi tudo novidade. E aí, quando eu soube que o Luciano agendou um horário, ele disse, a doutora Selena que agendou um horário para nós ir lá conversarmos com ela. Aí eu fui, mas daí eu não imaginei que eu ia ser recebida daquele jeito, porque até então eu só tinha recebido negação, né? E aí, quando ela me deu aquela acolhida, que ela disse para mim assim, e eu vi que ela realmente tinha lido o processo, né? Porque eu não tenho bem certeza o nome do outro promotor, mas ele tinha até pensado em arquivar o processo. E aí ela disse: eu não acredito que teu filho tenha cometido suicídio. E nós vamos provar que teu filho foi assassinado. Meu Deus, parece que quando tu tá com sede, tu toma um copão d'água, assim, sabe? Me deu uma esperança. Porque eu pensava assim, eu vou lutar, eu não tenho mais o que fazer senão lutar. Mas ali eu senti uma aliada, uma acolhida, eu me senti fortalecida, acho que é a palavra, sabe? E eu já disse para ela o carinho enorme que eu tenho por ela, e talvez eu não consiga nem expressar tudo que eu tenho por ela. Admiração profissional e esse. Porque nós, mães lutadas, Beto, nós temos uma visão diferente da gratidão. Por exemplo, assim, uma mãe, eu tenho meus outros dois filhos. Se alguém elogia os outros dois filhos, nossa, eu me encho de orgulho, né, e agradeço. Mas quando alguém fala do Andrei, alguém que nunca conheceu o Andrei, que pessoas que nunca viram o Andrei, que conhecem o Andrei só por redes sociais, por essa luta, e dizem assim, eu amo teu filho. Nossa, eu não sei dizer o quanto isso mexe no meu coração. Então, quando a doutora disse isso para mim ali, me deu uma esperança, né? E eu pensei, bom, eu não sei se eu vou ganhar essa luta, e até hoje eu não sei ainda, porque eu não acredito, eu quero acreditar, tem momentos que eu não consigo ter esperança que meu irmão vai ser preso. Mas ali eu pensei, bom, eu tenho alguém importante, eu tenho alguém que não é que não é do meu ciclo social, do meu âmbito familiar, que está acreditando em mim, que vai me ajudar. E aí, desde ali começamos. E aí, era engraçado, falo engraçado, mas não é engraçado de rir, porque alguém me falava as coisas, eu chegava lá para o doutor Marcos e dizia: Marcos, eu recebi essa informação a respeito do meu irmão. Ele falou: Kátia, nós temos que materializar a prova. Eu não posso chegar lá e levar isso. Eu ficava assim, eu pensava: meu Deus, o que eu vou materializar? E aí me dava um desespero, né?
E aí ele disse, não é a palavra, né? Tinha que ter materializar as provas. Sim. A prova tem que ter sentido. Não basta só dizer que Exato. alguém falou, eu estou sabendo. Tem que provar, né? Tem que provar. E aí era muito, muito difícil, porque eu tinha que controlar meu lado emocional, porque às vezes eu ficava chorando. E aí eu pensava assim, bom, engole o choro, Kátia, deixa no estojo, vamos embora. E abria a porta e saía para fazer as coisas, sabe? Ia atrás, ia para o GP, ia atrás de resultado de perícia e não dava certo, me negavam. Aí eu encontrei, que nem eu chamo os dois jornalistas aqui de Porto Alegre, o Vitor Rosa e o Lucas Abate, né, que são jovens extremamente responsáveis, assim, que me deram ouvidos, que nem eu digo, eles deram ouvidos no momento que eu mais precisava, eles fizeram a divulgação. Claro, daí já tinha passado bastante tempo, assim, do processo, né? E aí houve a divulgação para a imprensa, e num desses eu pedi que se alguém tivesse sido abusado pelo meu irmão, que me procurasse na delegacia, sei lá, que eu pedi socorro. E aí nisso veio duas vítimas que prestaram depoimento, já foram ouvidos em juízo que fala, né? Então, por isso que eu falo, pessoas Essas que duas se encontram vítimas eram crianças quando na ele época, hoje em fez, dia são mas isso, hoje já são adultos, é isso? são adultos, mas na época eram crianças. Um, E, inclusive, tinha a idade do Andrei, uma cena bem parecida assim com o Andrei. Aí, que envolvia revólver. Eu não sei se eu posso falar essa parte aí, né, Beto? é por causa Mas, tá em segredo de justiça. é, eu acho que é essa a palavra. Mas, enfim, daí duas pessoas me procuraram que sofreram abuso por ele, e foram prestar depoimento com a doutora Luciana Calegari, prestaram depoimento lá no juízo, na audiência que nós tivemos em dezembro. Então, e eu agradeço muito essas pessoas. Infelizmente, o Andrei não teve a sorte delas, como nós iniciamos a conversa dizendo, né, que essa minha luta sirva para que outras crianças, outros Andreis, não passem pelo que o Andrei passou. Sim. E aí essas duas pessoas, né, graças a Deus, estão vivas e conseguiram prestar depoimento, e eu agradeço muito, porque é de uma grandeza a pessoa se expor, né, numa situação, mesmo que seja para favorecer a vergonha, às vezes o bloqueio psicológico da pessoa, né, mas enfim, então Como, tudo isso foi importante. como essa parte deve estar em segredo de justiça, eu não vou perguntar muito mais sobre esses dois. Eu gostaria de saber de onde eles são, como foi a história de cada Sim, um, o que cruza, como é que eles provam. Mas aí a gente pode ir numa próxima, quando tá. terminar tudo isso. Como que está Eu acho hoje que o até o caso? Marcos, de repente, o Marcos consegue te explicar melhor a parte Tá. deles aí, porque eu tenho medo de falar coisas que eu não Sim. posso. Como que está o caso hoje? Hoje, nós já tivemos duas audiências, foi em dezembro, uma em novembro, outra em dezembro. Agora ainda faltam De algumas audiências. 22. Sim, foi, ó, o assassinato aconteceu dia 30 de novembro de 2016. Nós tivemos a primeira audiência dia 10 de novembro de 2022. Uau. Depois, dia 6 de dezembro de 2022. E até agora nós estamos aguardando as outras audiências. Ainda faltam mais, não sei quantas ainda, né? Sim. Meu irmão mesmo não prestou depoimento. Como eu digo, nós não desistiremos. Vamos até o fim para provar que foi meu irmão. Não vou trazer o Andrei de volta. O Andrei não volta. Mas que a imagem dele, que a vida que ele teve aqui na Terra fique. Mas verdade. O que que você quer falar para ele? O que que você vai fazer quando você encontrar com ele? O Andrei? Tem tanta coisa para dizer para ele. Mas a primeira delas eu acho que eu tenho que pedir perdão. A gente, como mãe, a gente tenta proteger de todas as maneiras sempre, né? E, e eu falhei. Pode ter sido involuntário, meu erro, minha falha. Com certeza foi. Mas eu falhei. E eu devo isso aí pro Andrei. E eu quero dizer muito que eu amo muito o Andrei.
Com certeza ele vai te receber ali com uma massa com molho branco. E um No chimarrão, vai chimarrão, esperando o Grêmio passar na televisão, vestidinho de terno, para vocês saírem depois. E se é o perdão dele que você quer, com certeza ele já te deu. Isso é certo. Isso é certo. Então tá, obrigada, Beto. Obrigada aos Eu que teus te ouvintes. agradeço. Eu que te agradeço de Obrigada. verdade. Ainda tem um caminho para o julgamento final. Tem, é. Porque daí tem um processo, né, para ver se vai para júri popular. Se foi homicídio, o que foi? Tem Ainda esse faltam, tempo. ainda temos coisas para lutar ainda. Kátia, eu vou acompanhar com você esse caso. Com certeza vai ter o julgamento uma hora e a gente vai conseguir fazer esse júri também, comentado também. E o canal fica aberto aqui para você. Quando você tiver novidades, alguém que foi citado e queira dar entrevista, o canal está aberto também. Mas eu sempre lembro que não é um palanque, perguntas que têm que ser respondidas. É uma entrevista, não é um monólogo, né? Então, mas o canal está aberto para quem quiser, é só entrar em contato. E, Kátia, a gente vai ficar então em contato, para conseguir acompanhar o caso do seu filho, para que Andrei tenha a justiça merecida.